Olá, nós estamos aqui para mais uma palestra da nossa parceria com a OPD Cursos Jurídicos. E hoje o nosso tema é para falar sobre as novas espécies de família no direito contemporâneo. Eu sou o professor Francisco Tenório e estarei com vocês aqui ao longo dos próximos 40, 60 minutos nessa exposição. E por que nós resolvemos escolher esse tema para a palestra de hoje, tá? Porque é uma matéria relativamente nova, são conceitos que surgiram há relativamente pouco tempo e que as pessoas ainda não estão acostumadas a lidar. Boa parte das espécies de família que nós vamos estudar hoje não estão regulamentadas pela lei brasileira, mas a doutrina, em alguns casos jurisprudência, que contemplam esses conceitos de família moderna, que surgiu a partir da Constituição de 1988. Até 88, o conceito de família era único. Hoje nós temos uma pluralidade de espécies familiares, tá bom? Por causa da evolução da sociedade. É bom? É ruim? Depende do conceito que você adota. Se você for de uma linha mais conservadora, judaico-cristã conservadora, provavelmente você vai falar que é ruim essa pluralidade de conceitos de família no direito. Se você for de uma linha mais contemporânea, mais liberal, você talvez diga que é uma evolução jurídica e social, tá? Mas eu estou aqui apenas para explicar quais são essas espécies de família e depois que eu der a explicação de cada um dos conceitos, nós então vamos dizer o porquê resolvemos abordar esse tema, tá bom? É uma palestra rápida e ao mesmo tempo bem simples, a assimilação é fácil, ok? Bom, então vamos passar logo para o primeiro tipo de família do nosso conceito que nós vamos trabalhar. E a primeira família, a primeira espécie é a família matrimonial, que é aquela família decorrente do casamento, ok? Família matrimonial é a família decorrente do casamento. Até o ano de 1988, com o advento da Constituição, era a única espécie de família reconhecida pelo direito brasileiro. É o homem que se une à sua mulher através do casamento e tem filhos, ele procria. Então, dali vem a família matrimonial, o conceito clássico da sociedade judaico-cristã conservadora, ok? Com o advento da Constituição de 88, há uma discussão. Seria a família matrimonial a principal espécie de família do direito brasileiro, uma vez que a Constituição ressalta a importância do casamento, quando fala do direito de família, diz que reconhece a união estável e incentivará a conversão da mesma em casamento. Ou estamos diante de uma situação em que a Constituição reconhece várias espécies de família e colocam todas no mesmo patamar hierárquico. São duas posições que nós temos hoje na doutrina, tá? Eu particularmente me filio à primeira posição, que é aquela de que a família matrimonial é a principal. Tanto é que a Constituição fala dela em específico e diz que incentivará a conversão das uniões estáveis em casamento. Mas reconheço que a minha posição, embora esteja mais próximo da interpretação literal do texto constitucional e da intenção da Assembleia Constituinte ao inserir o texto, eu costumo sempre observar isso. Naquele momento político, 1988, qual era a intenção do legislador
ao colocar aquele texto. E era esse, a de dizer que a família decorrente do casamento é a principal forma de família do Estado brasileiro, porque estava subentendido ali uma ideia de que o Brasil é um país de cultura judaico-cristã ocidental conservadora. Só que eu reconheço que hoje, devido à composição atual dos tribunais, que tem uma visão mais contemporânea, mais liberal e que muitas vezes modifica o sentido original do texto constitucional através de interpretações, eu provavelmente não vou ser o posicionamento adotado nos tribunais, principalmente nos tribunais superiores. Então, se você for hoje responder uma prova de concurso público ou defender uma tese, lembre, o ideal é adotar em questões técnicas o conceito, a corrente que diz que a Constituição reconhece no mesmo patamar todas as espécies de família e não coloca a família matrimonial em um grau de superioridade. Tá ok? Era o primeiro tipo de família que eu queria falar aqui. Agora nós vamos passar para o concubinato. Agora, sobre o concubinato. O conceito de concubinato, que também seria uma espécie de família contemporânea, concubinato são as relações não eventuais entre um homem e uma mulher impedidos de casar. Percebam, eu falei entre um homem e uma mulher, porque eu adoto um posicionamento mais conservador. Mas para você que está nos acompanhando, adote o conceito de que o concubinato é a relação não eventual entre duas pessoas impedidas de casar. Por que eu estou falando isso? Porque apesar de não haver no direito brasileiro uma lei reconhecendo o casamento homossexual, ele já existe porque já foi chancelado mediante precedentes pelo Supremo Tribunal Federal. Então hoje o casamento homoafetivo ou homossexual, ele é reconhecido por força de uma jurisprudência do STF, tá bom? Então, concubinato são as relações não eventuais entre duas pessoas impedidas de casar. E esse concubinato, que está previsto no Código Civil, por exemplo, casamento entre ascendente e descendente, casamento entre irmãos, o casamento do cônjuge sobrevivente com o assassino do cônjuge falecido, são algumas hipóteses. O concubinato, ele pode ser de dois tipos. Pode ser o concubinato adulterino, ou seja, a pessoa que é casada e mantém uma relação não eventual paralela. Ou ele pode ser um concubinato incestuoso, ou seja, um concubinato decorrente de um impedimento por conta do vínculo sanguíneo, o casamento entre parentes, ascendentes e descendentes entre irmãos, o casamento entre o adotante e o adotado, e aí seria um caso de concubinato incestuoso. Por quê? Porque em nenhuma hipótese essas pessoas podem contrair matrimônio pela lei brasileira, ok? Então nós expusemos aqui o concubinato. E a próxima espécie de família é a união estável, a tão falada união estável. A união estável hoje é aquela união entre duas pessoas que não possuem nenhum impedimento para casar, mas não casaram. Elas têm uma união fática e para a sociedade é reconhecida como instituição familiar, ok? A Constituição reconhece a união estável, até porque era uma situação muito comum em 88, aquelas pessoas que
viviam juntas, nunca casaram, nem no civil, nem no religioso. E essas pessoas não tinham amparo da lei para questões muitas vezes de benefício previdenciário, participar na linha sucessória. Então, foi uma intenção do legislador de 88 reconhecer essas uniões que são de fato e que para a sociedade é um casal. Então, é o caso, por exemplo, daqueles homem e mulher que se unem faticamente, têm filhos, moram juntos e toda a sociedade enxerga como uma família. Mas é claro, a sociedade não vai ficar perguntando: vocês foram no cartório casar? Teve casamento religioso? Teve casamento civil? A sociedade não presta atenção, às vezes até usa aliança no dedo, né? E para a sociedade é uma instituição familiar. Então, apesar de não ter havido a celebração de um matrimônio, é reconhecido como instituição familiar. A união entre homem e mulher, ou entre duas pessoas, na linha adotada hoje pelo Supremo Tribunal Federal, que não tem impedimento para casar. Cuidado com esse conceito, porque hoje em dia, tá, pessoas casadas e separadas de fato podem ter união estável. Se um homem, por exemplo, ele é casado no civil, mas brigou com a mulher, abandonou o lar já faz alguns anos, né, ou alguns meses, e ele vai morar com uma outra pessoa e constitui ali uma nova célula familiar, ele tem aquele ânimos de ser família com aquela outra pessoa, ali nós temos uma união estável, ok? Mesmo sendo casado, porque apesar de estar casado, há uma separação de fato. Pegaram o raciocínio? Ok. Outra situação também em que pode ser reconhecida uma união estável. O caso, nós vamos falar daqui a pouco da família paralela, mas aquele homem ou mulher casado que possui um outro relacionamento, tá? E já houve precedente na jurisprudência que aquela outra mulher, o caso, se eu não me engano, era de um caminhoneiro, ele mantinha uma família paralela numa outra cidade e a mulher da outra cidade não sabia do casamento original dele, do primeiro casamento. Então, para a questão sucessória e previdenciária, foi reconhecida naquele caso a união estável de um homem casado e que não estava separado de fato, mas foi reconhecido para beneficiar aquela mulher que de boa fé pensava que seu companheiro era desimpedido, tá ok? Nós temos uma situação dessa na jurisprudência. Mas, próxima espécie de família. Vamos falar agora da família paralela. Família paralela. Família paralela é aquela família que não é bem vista pela sociedade. Por que eu estou falando assim? É o caso de uma pessoa que, apesar de ter uma união monogâmica, marido e mulher, ou um casal homoafetivo, ele paralelamente mantém um segundo relacionamento. Ele tem uma amante, ele tem uma situação, por exemplo, de concubinato. É uma forma de relação familiar que é repudiada pela sociedade, porque há uma, em geral, traição. Todavia, na sociedade moderna hoje, nós temos casos de famílias paralelas que são aceitas pelos cônjuges. Inclusive, eu já deparei aqui no Rio de Janeiro com o caso de uma família em Ipanema, um casal onde os dois, com conhecimento um do outro, possuíam relacionamentos paralelos. E eles diziam que estavam no tempo do liberalismo, eram mente aberta, mas aquela situação deles
provocava realmente um repúdio por parte da sociedade. É um comentário que, inclusive, Maria Berenice Dias faz. Ela diz que a união paralela em um relacionamento repudiado pela sociedade, mas que, no entanto, ele impera. Tá ok? Professor, como é que o senhor lembrou da frase de Maria Berenice Dias? Eu não lembrei. Ela está na minha frente na tela do computador. Eu estou olhando para a câmera e o computador está aqui embaixo para poder lembrar do nome do doutrinador, tá bom? Até porque, na palestra, se eu for fazer ela toda de cor, sem um roteiro, eu acabo, às vezes, invertendo a ordem dos conceitos. Então, eu tenho a minha cola aqui embaixo da câmera, tá? Teria também uma cola ali no monitor, mas para quem fez o curso de Direito das Igrejas comigo, sabe, eu sou fotofóbico e os holofotes aqui não me deixam ver a tela do monitor, tá ok? Não é isso, produção? Tá certo, mas vamos lá para a próxima espécie de família, que é a família monoparental. O que é a família monoparental? Família monoparental é aquela família constituída por um único ascendente e seus descendentes. Então, o caso clássico de família monoparental é o da mãe solteira. Quando a legislação contemplou essa espécie de família, um dos objetivos era assegurar a mulher solteira que tinha filhos, ao homem viúvo que tinha filhos, a mulher viúva e seus filhos, a proteção do Instituto do Bem de Família, a impenhorabilidade do bem de família. Então criou-se a figura da família monoparental, que aí, mesmo para a linha conservadora, é reconhecida hoje. É um ascendente com os seus descendentes. Você não tem o marido, a mulher e os filhos. Você só tem a mãe e os filhos. Só o pai e os filhos, ok? É reconhecido como instituição familiar, família monoparental. Ou seja, só há um ramo de parentalidade. Ou só o ramo materno ou só o ramo paterno. Compreenderam? Então, próxima espécie de família. Próxima espécie de família, família anaparental, que é aquela instituição familiar formada por parentes que não possuem entre si ascendência ou descendência. Há uma relação de colateralidade. São parentes colaterais. O exemplo clássico de família anaparental são os irmãos órfãos que vivem em comum, tá? Aí eu vou lembrar aqui de um desenho animado dos estúdios de Walt Disney. Quem é da minha época vai lembrar de DuckTales, né? Onde você tinha os irmãos, o Guinho, Zezinho e Luizinho, que teoricamente eram órfãos por causa do período da Segunda Guerra, e viviam com o tio Patinhas, alguns períodos com o tio Donald também, né? E o que acontece? O Guinho, Zezinho e Luizinho são parentes, irmãos consanguíneos, mas não há entre eles um vínculo de ascendência ou descendência. Eles formam uma família anaparental. Conseguiram entender esse conceito? E é muito comum nos nossos dias, tá? Principalmente em comunidades mais carentes, onde muitas vezes a saúde pública não é tão eficiente. Estou sendo irônico, né? A saúde pública, infelizmente, não é eficiente em lugar nenhum, mas há comunidades onde ela sequer existe. E aí, casos de mulheres que muitas vezes o marido já morreu, a mulher viúva tem muitos filhos, 2, 3, 4, 5 filhos,
né? E aí ela, na menopausa, falece, deixa filhos adolescentes. E, em geral, o irmão mais velho, a irmã mais velha, é que assume a liderança e cuida da família. Uma família de irmãos, é uma família anaparental, ok? Bom, próxima espécie de família é a família pluriparental, ou família mosaico, também pode ser chamada assim, e pode vir como uma pegadinha numa prova de concurso público, porque o aluno lembra do conceito, mas não lembra dessa outra expressão que é a pluriparentalidade. Igual uma vez eu vi um conceito, era o crime lilipudiano, né? E aí, crime lilipudiano, depois é que eu fui ver, tinha a ver com o menor potencial ofensivo, uma vez que era derivado das aventuras de Gulliver, quando estava em Liliput, que era uma terra de homenzinhos pequenos. Então, cuidado com essas pegadinhas. Você pode ver a expressão família mosaico, é pluriparental. O que é a família pluriparental, de acordo com a doutrina? É aquela família composta por membros com prole, mistura de prole de uniões diferentes. Então, por exemplo, o casal A tem um filho, filho do casal A. O casal B tem um filho, filho do casal B. E aí, eles divorciam. Casal A divorcia, casal B divorcia. O marido do casal A casa com a mulher do casal B para formar uma nova união. E tem filhos. E trazem para essa união filhos das uniões anteriores. Por isso, chamamos pluriparentalidade, porque você tem uma relação ali a irmãos, são irmãos consanguíneos, unilaterais. Eles derivam de uniões diferentes. Nós chamamos de mosaico. Há uma mistura, uma mescla de famílias ali dentro por conta do desfazimento de uniões anteriores, tá bom? Essa seria a família mosaico ou pluriparental. Ela deriva da convivência de irmãos unilaterais, ok? Família eudemonista é a próxima espécie de família que nós vamos tratar. E a família eudemonista não tem a ver com a parentalidade ou a consanguinidade. Família eudemonista é aquela que decorre exclusivamente do afeto. É aquela entidade, vou usar uma expressão bem brasileira, formada por um grupo de compadres, de apadrinhados e afilhados, onde não há uma relação consanguínea entre si. Ela decorre exclusivamente do afeto. Eu vou pegar aqui um exemplo de um seriado para vocês visualizarem. Lembram de O Gordo e o Magro? Pois é, Laurel e Hardy, de O Gordo e o Magro, na maior parte dos episódios, eles não eram irmãos entre si. Em algumas historinhas eles dizem ser irmãos, em outras não. Em outras, inclusive, eles são de famílias distintas e tudo mais. Eles, naqueles capítulos que não são irmãos, eles formam uma família eudemonista, ou seja, decorrente de um vínculo de amizade, de afetividade. Os Três Patetas, lembram de Os Três Patetas? Pois é, aquela união entre eles constitui uma família eudemonista, decorrente puramente do afeto. Em algumas irmandades religiosas, aquele grupo de irmãs religiosas, não são consanguíneas, tá? Que dividem aquela casa e convivem entre si como se família fosse, como se irmãs consanguíneas fossem, poderia ser enquadrado num conceito de família eudemonista. Outro exemplo, nós pegamos de um seriado de comédia muito conhecido, Los Caquitos, ou aqui no Brasil, A Turma do Chaveco. Aquela relação de amizade que há entre o Chaveco, o Botijão, e a Chimoltrufia, a esposa do Botijão, em relação ao Chaveco,
Schimmeltruff e Botijão seriam família eudemonista. Por quê? Não tem vínculo de parentesco, mas tem um vínculo afetivo e convivem como se irmãos fossem. Puderam perceber? Então, esse seria o conceito de família eudemonista. E eu me arrisco até a dizer mais. Na atualidade, por conta da ruptura das relações familiares consanguíneas, em muitos casos, tá? A família que a pessoa tem hoje, de fato, como entidade familiar, é uma família eudemonista. Eu mesmo, na minha vida pessoal, tive um casal de irmãos de igreja, a falecida irmã Maria e o falecido irmão José Franco. Minha avó já tinha falecido e os avós paternos eu não cheguei a conhecer, morreram ainda na década de 70. E com isso eu não tinha uma estrutura familiar de avô e avó. E a minha mãe não tinha a presença materna em casa. E nós conhecemos irmã Maria, irmão José Franco. E acabamos nos tornando, com eles, uma família de fato, uma família eudemonista. Uma vez eu e minha mãe adoecemos, vieram cuidar da gente. Quando irmã Maria e irmão José foram internados, já com mais idade, nós visitávamos, convivíamos como se fossem nossos parentes, como se fosse minha avó e meu avô. A minha mãe tratava a irmã Maria como se fosse mãe dela. Por quê? Porque havia um vínculo de afetividade, ok? Então percebam, muitas vezes nós temos essa família eudemonista e não sabemos conceituar. Guarda esse conceito aí, que ele é muito importante, tá bom? E próxima espécie de família é a família decorrente da união homoafetiva ou homossexual. É aquela entidade familiar hoje reconhecida por precedente do Supremo Tribunal Federal, a entidade formada por pessoas do mesmo sexo. Então, a união entre homem e homem, entre mulher e mulher, tá ok? Essa é a família homoafetiva. Hoje, no direito brasileiro, ela é reconhecida como instituição familiar. É um casal como qualquer outro para efeitos legais, apesar de a Constituição falar na união entre homem e mulher, o Supremo Tribunal Federal ampliou o conceito de casamento e interpretação da Constituição. Para o STF hoje, o conceito de casamento é a união entre duas pessoas com ânimos de constituir uma família, ok? Conseguiram entender esse conceito? É muito importante também, porque hoje a família decorrente da união homoafetiva, ela pode ser também matrimonial ou somente união estável. Ela pode ser também uma família paralela ou um concubinato homoafetivo. Percebam, é nesse ponto que eu queria chegar. Esses conceitos não estão isolados. Lembra que eu falei, eu, em relação à minha mãe, somos uma família monoparental, porque é minha mãe e eu que vivemos dividindo a casa, o lar, vivemos como entidade familiar. Eu e minha mãe, em relação ao caso que eu dei exemplo, irmã Maria, irmão José Franco, já falecidos, né? Nós formávamos uma família eudemonista. O Chaveco, lá do seriado Los Caquitos, ou Turma do Chaveco, ele, em relação a Schimmeltruff e o Botijão, eles formavam uma família eudemonista. Agora, o Botijão e a Schimmeltruff entre si eram uma família matrimonial. Então, muitas vezes, nós estamos enquadrados em mais de uma espécie de família, dependendo do ângulo da relação que nós estamos visualizando. Isso é muito importante, tá ok? Pegaram essa explicação? Pois é. Então, prosseguindo, nós vamos falar da última espécie de família do direito contemporâneo. Palestra rápida, né?
não gastamos aí mais de meia hora para falar, não chegou a meia hora, mas nós vamos falar sobre a família unipessoal, que é a família formada por uma pessoa só. Se eu moro sozinho, eu posso ser uma família unipessoal. É família? Não, na prática não é família, porque para ser família tem que ter pelo menos duas pessoas em alguma dessas relações, ou apenas de afeto, marital, né, conjugal, ou então de colateralidade, de ascendência e descendência, mas a família unipessoal foi criada para proteger aquele indivíduo que vive sozinho e que possui um imóvel para ser amparado com o Instituto do Bem de Família. Então ela também passou a ser reconhecida, tá ok? E hoje em dia nós ainda temos uma outra situação que já aconteceu no direito brasileiro e ainda está gerando polêmica. Por quê? Nós vivemos numa sociedade judaico-cristã de cultura ocidental conservadora. Mas nós já tivemos casos de cartórios, inclusive juízes, que reconheceram uniões poliafetivas, reconheceram o poliamorismo. Casos de polígamos, um homem com várias mulheres, uma mulher com vários homens e várias mulheres se relacionando ao mesmo tempo. Nós temos também essa possível figura, espécie familiar moderna, para ser tratada futuramente, tá? Ela já existe, está dando muita polêmica, e inclusive já há questões de nulidade, outros dizendo que ela tem que ser convalidada, e ainda há um debate na sociedade brasileira a respeito do poliamorismo. Como tratar? Porque o poliamorismo brasileiro não é igual à poligamia lá do Oriente Médio. Por quê? Ela fere hoje a cultura existente no país, tá? E também tem o problema de como regulamentar, porque não é uma poligamia tradicional, um homem com várias mulheres. Nós temos casos de 2 mulheres e um homem, uma mulher e 2 homens, 2 homens e 2 mulheres, 3 mulheres e 4 homens. Então nós temos visto situações assim e ainda não sabemos exatamente como tutelar no caso concreto, tá ok? Eu também, em geral aqui no Rio, esses casos acontecem muito comuns em Ipanema, no bairro de Ipanema, no Rio. Eu já vi uma situação de 2 mulheres e 2 homens que viviam juntos, mas todos se relacionavam entre si, nesses casais modernos, então todos eram bissexuais, diziam assim, todos tinham um relacionamento aberto entre eles. E aí criava-se ali uma situação, tá, mas como tutelar no caso de uma separação? E se só um dos homens quiser ir embora ou só uma das mulheres quiser ir embora, como é que fica? E a questão de dependência na previdência, a questão sucessória. E é o que eu queria finalizar com vocês. Esses conceitos que nós estamos tratando hoje, é importante você conhecer. Por quê? Porque com o passar do tempo, nós vamos ter situações, tanto em questão de benefício previdenciário, em questão de cadeia sucessória para herança, como também em questão de partilha de bens, no caso do desfazimento dessas uniões. E aí nós temos que muitas vezes, vou pegar aqui um exemplo, uma família eudemonista, tá? Eu tenho o vínculo com um amigo de igreja, religioso, né, real, tá? Esse caso. Ele já é viúvo, não tem filhos, não tem irmãos, não tem parente nenhum. É muito rico, mas não fez testamento. E o meu vínculo eudemonista com ele é como se ele fosse meu irmão. E ele morre, não deixou testamento. Eu não sou herdeiro dele pela lei atual. Por quê? Não tem vínculo e ele não deixou testamento. Então a herança seria vacante, não seria nem jacente, perceba, porque eu já sei que não há parente.
seria jacente se houvesse a possibilidade de encontrar algum familiar, mas ela é declarada vacante direto. Se os conceitos de família que nós tratamos aqui fossem reconhecidos por lei, eu poderia alegar um vínculo afetivo de família eudemonista para ser herdeiro. É uma tese que eu posso explorar hoje para levar para as instâncias superiores, por conta da evolução da sociedade, tá bom? Eu sei, quem é conservador como eu, fala evolução da sociedade a contragosto, mas nós, advogados, não podemos tratar com os nossos conceitos individuais. Nós temos que ser técnicos, tá bom? E é uma questão interessante. Outra questão também que você tem que saber trabalhar. No caso dessas famílias modernas, como eu falei do poliamorismo, por exemplo, você saber trabalhar a tese para, se um sai daquela relação, como ele vai ser beneficiado? Ele tem direito à pensão? Vai demandar a pensão alimentícia de quem? Quem fica com a guarda dos filhos, alguns adotivos, que foram gerados naquela relação poligâmica, tá? Questão de partilha, como vai ser feita? Questão, um deles faleceu, quem fica com benefício previdenciário? São questões a serem observadas. Há também situações, hoje, de união estável de casais que moram em casas diferentes e configura, porque é um ânimo de ser família, tá? Então, todos esses conceitos modernos, eu trabalhei aqui o básico com você, mas você deve visualizar que você vai ter que, no seu dia a dia, na sua prática como advogado, aplicar esses conceitos às situações. 1. De benefício previdenciário. 2. Partilha de bens, no caso de dissolução dessas entidades familiares. 3. Questão sucessória. Em alguns casos, de pensão alimentícia também. Tá ok? Quando houver binômio necessidade-possibilidade, tá? Percebam essas situações e tentem aplicar, defender a tese de que essas famílias têm esses direitos igual à família matrimonial, tá bom? Para lograr êxito para um cliente numa dessas situações nas novas espécies de família do direito contemporâneo, tudo bem? Foi muito bom estar com vocês aqui, uma palestra rápida nesse nosso programa online. Espero que você, que nos acompanhou, principalmente nos convênios com as subseções da OAB, tenha gostado, tá bom? Um forte abraço, meu contato vai ficar aí na tela para vocês também mais um pouquinho, para quem quiser debater depois, enviar suas perguntas, até para nós editarmos a palestra e incluirmos aqui perguntas feitas por alunos de todo o Brasil. Forte abraço, fiquem com Deus.